Eita, é muito jornal. Sabia que jornal derruba o prefeito? Você sabia que um jornal derruba o prefeito? Bom, pois bem, domingo, Teresópolis foi manchete pro mundo todo. Verba da reconstrução é desviada para propina! Olha só o que diz essa manchete. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o dono de uma construtora revelou que na chuva que há 6 meses matou mais de 900 pessoas na região serrana, um acerto entre empreiteiras e autoridades de Teresópolis subiu a taxa de propina de 10% para 50%, revelaram os repórteres Antônio Werneck e Valesca Borges. Em Friburgo, o município mais atingido, uma empresa ganhou contrato de mais de 900 mil para prestação de serviços, apesar de estar proibida de participar de licitações. Até agora, o Ministério Público Federal da cidade já instaurou mais de 10 inquéritos cívicos públicos para apurar as denúncias de corrupção. Ninguém da prefeitura apareceu para oferecer um saco de cimento, disse Josias Simões, morador de Teresópolis, que vive numa casa parcialmente soterrada. O que está aparecendo no Globo neste final de semana nada mais é do que o que eu já venho denunciando há muito tempo. Está aqui na página 16, eu perdi outra página, 15, 16. (16, 17). Me perco no jornal. Pega 17 aí, por favor. Depois da tempestade vem a corrupção. Em janeiro deste ano, as imagens do maior desastre natural já ocorrido do país comoveram os brasileiros, provocando uma onda de solidariedade em direção à região serrana do Rio. Passados 6 meses das enxurradas que mataram, segundo o jornal, 900 pessoas, é claro que foram muito mais que essa. Página 17. A investigação mostra que percentual de propina, que normalmente era de 10%, na tragédia quadruplicou para 50%. As investigações começaram com o relato do empresário ao Ministério Público Federal de Teresópolis, disposto a contar tudo o que sabia em troca do perdão judicial e proteção para a sua família. Ele recorreu à delação premiada, quando o criminoso faz acordo com a justiça, ajudando nas investigações. Para revelar o suposto esquema de corrupção que funcionava na prefeitura, envolvendo empresas que atuaram em pelo menos 4 municípios da região serrana na época da tragédia. O empresário revelou ainda que secretários de Teresópolis da época, José Alexandre, secretário de governo, Paulo Marquezine, secretário de obras e serviços públicos, com o auxílio do então presidente da comissão de licitação do município,
surpreenderam ao impor outro valor de propina. Em 2010, eles exigiam 5 a 10%, pediam presentes e adiantamentos para escolher as empresas que venceriam as concorrências. Na semana da tragédia, anunciaram um reajuste. O valor cobrado passaria para 50%, contou o empresário em depoimento ao Ministério Público. José Alexandre e Paulo Marquezine foram procurados pelo Globo, mas não foram encontrados. Meu Deus do céu. Segundo o denunciante, 3 empresas, RW de Teresópolis, construtora e consultoria limitada, Vital Engenharia Ambiental S.A. e Grupo Queiroz Galvão e Terraplenagem e Construção Limitada, seriam as principais beneficiadas do acordo. Com seu relato, a RW e a Vital Brasil ficariam encarregadas da retirada de entulho e da desobstrução de ruas. Já a Terrapleno ficaria com a coleta de lixo, com auxílio da Vital, que cuidaria da instalação de um aterro. Uma quarta empresa, a Contrem Construções e Comércio Limitado de São Paulo, também teria recebido recursos do município, mas não é citada pelo empresário. As denúncias foram feitas na sede da Procuradoria da República de Teresópolis, aumentando o número de informações de um inquérito civil público que já apurava o suposto desvio de dinheiro público e a não realização de obras contratadas na cidade. O procurador da República, Paulo César Calandrini, que cuida do caso, disse que não poderia falar do assunto porque o inquérito corre em segredo de justiça. Denúncias de irregularidades e suspeitas também atingiram Nova Friburgo. Mas Friburgo, que o pessoal de Friburgo brigue por lá, nós vamos brigar por aqui. Está aqui no depoimento, trechos de depoimento ao Ministério Público. O senhor Paulo Marquezine era o homem de confiança dele na prefeitura, diz o denunciante, e tudo que fosse tratado por ele seria feito em nome do próprio José Alexandre, que na sequência o depoente saiu junto com o senhor Paulo Marquezine para a Secretaria de Obras, e lá foi acertado que 10% do contrato deveria ser pago a título de propina ao senhor José Alexandre e 5% ao próprio Paulo Marquezine. Que desse contrato, 5 milhões de reais a RW ficou com 1,5 milhão e o restante com a Vital Engenharia, que primeiramente foi feita uma reunião no gabinete do senhor José Alexandre, onde estavam presentes o depoente e o dono da Terrapleno, conhecido como, está aqui apagado o nome, na oportunidade em que ficou acordado que os valores e a execução do serviço seriam divididos em 3 empresas, Vital, RW e Terrapleno, tendo o senhor José Alexandre enfatizado que de forma manifesta, de quem havia colocado, de que forma, não é que forma, manifesta que teria colocado ele, ali seria o dono da Terrapleno. Contrato do lixo, vocês se lembram que em 2009, quando o prefeito contratou uma empresa por 8,5 milhões só para recolher o lixo, nós entramos na justiça e ganhamos para cancelar o contrato? Pois bem, não estávamos errados lá em 2009 não, viu? Foram economizados naquela época 8,5 milhões, depois mais 5,5 milhões foram economizados por termos entrado na justiça contra a prefeitura, e essa
firma. O contrato de lixo em que a Terrapleno fez o recolhimento e a Vital Brasil fica responsável pelo aterro. Que terminada tal reunião, foram os representantes de 3 empresas para a sala de Alexandre, aonde foram montadas as planilhas e os próprios editais de contratação. Que nessa reunião foi exigida a contrapartida de propina de 50%, oportunidade que o depoente frisou que para a empresa dele seria impossível arcar com o pagamento de uma comissão tão alta, quando ele não via. Aí tá, vai lá, é parte do depoimento. Pois bem, mais uma vez vou falar para vocês que estávamos certos quando denunciamos, e tem 7, Serginho Mauro? 7 outras denúncias enviadas ao Ministério Público Estadual pelo Paulinho Carvalho. Pois bem, hoje saiu no Globo de novo matéria de Antônio Werneck e Valesca Borges. Em relação a Teresópolis, os técnicos do TCU escreveram em março, analisando as planilhas, percebe-se que as medidas não se encontram atestadas pelos fiscais dos respectivos contratos e tampouco estão acompanhadas dos diários e laudos de vistoria. Em outro trecho, chamam a atenção para um ato de reconhecimento de dívida assinado pela Prefeitura com a empresa Conterne, Construção e Comércio Limitada. No nosso entender, esse procedimento está eivado de ilegalidade. Se tem ilegalidade, pode ter roubo. Não pode? Não pode? Ou não pode? Muito bem. Nas primeiras respostas ao TCU, a Prefeitura de Teresópolis disse que havia firmado contrato apenas com a empresa RW Teresópolis, construtora e consultoria limitada, no valor de R$1,5 milhão, e com a Vital Brasil Engenharia, no valor de R$3,5 milhões, para atuar na limpeza da cidade. As duas empresas são as mesmas que o empresário afirmou, como revelou o Globo na edição de ontem, de domingo, terem sido supostamente beneficiadas por um esquema de pagamento de propina montado na prefeitura local. Os técnicos do TCU estranharam quando os administradores do município informaram que deviam cerca de R$3,5 milhões também a Contrem, e o que o serviço executado pela empresa aconteceu no mesmo dia e nos mesmos locais onde a Vital Engenharia atuava. Ou seja, mais um roubo de R$3,5 milhões de reais. Não bota essa música, daqui a pouco o prefeito está em Niterói e vai voar para os Estados Unidos. Vai sumir. Não bota essa música de novo. Não bota, pelo amor de Deus. Não faz isso. Olha só. Foram repassados R$10 milhões para Friburgo, 7 milhões para Teresópolis e 7 milhões para Petrópolis. Que até essa divisão eu acho errada, porque Petrópolis aconteceu muito menos do que em Teresópolis. Muito menos.
Propina, como noticiou ontem o Globo, tá aqui, ó, e eu tô lendo aqui, ó, ele está aqui embaixo. Como noticiou ontem o Globo, o empresário beneficiado pela delação premiada revelou ao Ministério Público Federal que na semana da tragédia que matou mais de 900 pessoas na Serra, um acerto entre empreiteiras e autoridades de Teresópolis elevou a taxa de propina para aprovação de contratos de serviços, passou de 10% para 50%. Propina e roubo é a mesma coisa. Onde lê-se propina, entende-se roubo. A maior fatia das verbas federais enviadas aos municípios até agora, o MP federal já instaurou na cidade mais de 10 inquéritos civis públicos e promete outros, cobrando explicações da prefeitura. O caso mais grave aponta para funcionários da Fundação Municipal de Saúde, que autorizaram, em meio à tragédia, o pagamento sem licitação de mais de 900 mil